Você acha que as crianças são apenas meros pequeninos que são lá problema do Ministério Infantil? Você acha que você não precisa fazer nada com relação às missões infantis e nada depende de você e não é o seu chamado? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e ver que como você também pode usar as coisas dos seus dons para evangelizar as crianças. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente tá aqui com a Aline Vilela, minha grande amiga e também evangelista na área infantil, e a gente vai conversar um pouco hoje como é possível você usar os seus dons e aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que queima no seu coração, para impactar as crianças, levar o evangelho para elas. E então vamos conversar um pouquinho, né? Conta pra gente um pouco quem você é, o que você tem feito, da sua formação, pra gente te conhecer mais. Amém, meu nome é Aline, eu sou mais conhecida como a Tia Ali pelas crianças. Eu sou formada em letras, eu trabalho com educação infantil há quase 6 anos, eu sou professora de inglês, eu atuo como play worker, que na verdade é um profissional que ensina através da brincadeira, através do brincar, e eu sou formada então com uma pesquisa em brincadeiras, o ensino através de brincadeiras. Quando eu voltei para Jesus, a minha preocupação dentro da igreja era onde estão as crianças, né? Eu venho de uma igreja muito grande e aonde eu olhava não havia nenhuma criança. E aí um certo dia, quando eu estava bem desanimada, assim, me sentindo meio deslocada dentro da igreja, me entregaram um bilhetinho escrito assim: precisa de professoras no Ministério Infantil. E aí eu entrei e falei, bom, vai ser tranquilo pra mim porque eu já sou professora, mas foi bem confrontador, né? Eu percebi que na verdade o Ministério Infantil ele era um campo um pouco deixado de lado dentro da igreja, mas do outro lado ele era um dos ministérios mais importantes dentro da igreja. As pessoas costumam dizer que as crianças são o futuro, né? São a igreja de amanhã, mas eles são na verdade a igreja de hoje mesmo. Então eu tive experiências com crianças que foram evangelizadas e a partir daquele momento já se tornaram pequenos missionários e saíram evangelizando no mesmo minuto, sabe? Então na verdade eles são a igreja de hoje. Então há 5 anos eu tenho atuado no Ministério Infantil. E você também tem relação com outras organizações, né? Não só dentro da sua igreja, mas com agências missionárias. Você também tem essa experiência. Conta um pouco pra gente das suas viagens, o que você tem feito fora do Ministério Infantil. Sim, eu comecei com o Ministério Infantil e, como eu disse, foi bem confrontador. E então algo começou a queimar no meu coração e eu pensei, como estão as crianças lá fora? Eu tenho cuidado de crianças de 20, 30 crianças no máximo aqui dentro, mas como estão as crianças lá fora? E então o Senhor começou a despertar esse desejo missionário de sair. Então eu comecei a pesquisar, ir atrás de agências missionárias, de organizações que trabalhavam com crianças, com orfanatos. Então eu conheci, a minha primeira viagem missionária eu fiz então pela agência da APEC, né, que é uma organização interdenominacional e eles são especializados em evangelismo infantil. E eu descobri que a APEC ela fazia missões anuais, eles viajam para dentro ou fora do país, levando o evangelho de Jesus Cristo para as crianças. E eles têm um material muito legal e eles me ensinaram mesmo como evangelizar. Então a APEC me mostrou esse leque de coisas e eu fui viajar com eles nas Olimpíadas para o Rio de Janeiro. E aí eu passei 15 dias com eles, foram os melhores 15 dias da minha vida. Nós alcançamos, eu fiquei 1 semana em Arraial do Cabo, com uma equipe de 3 missionários, eu e mais 2 meninas. E lá nós alcançamos mais de 5.000 crianças em 5 dias. E depois nós fomos para a região periférica do Rio de Janeiro, onde nós alcançamos mais 500, quase 1.000 crianças, assim, não lembro o dado certo. Mas só a nossa equipe, mas haviam, sei lá, mais de 50 missionários. E nós fomos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro e alcançamos milhares de crianças para Jesus. Foi
sensacional. E ali o meu coração começou a queimar mais por missões. E quando eu voltei, a minha igreja então começou a falar, bom, a gente tem um trabalho com missões, vamos abrir um trabalho com missões infantil? Grande oportunidade, né? E, cara, hoje eu atuo como missionária na minha igreja, para honra e glória do Senhor Jesus. E todo mês nós vamos para algum lugar diferente de São Paulo, alguma cidade ou algum bairro afastado do centro. E nós fazemos uma grande missão lá. E como que funciona? Vocês viajam juntos? Vocês vão em uma equipe? Como que é? Conta um pouco da prática dessa missão. A gente tem uma equipe muito grande de missionários para honra e glória de Jesus. E nós nos encontramos bem cedo para a igreja, pegamos um ônibus e vamos para o lugar onde nós marcamos com a igreja da região mesmo. Nós nos associamos com a igreja da região, nós vamos até lá. Lá a gente monta nós fechamos ruas ou praças e montamos pequenas estações de brincadeiras, fazemos diversas brincadeiras. Então, enquanto a criança está brincando, o missionário que está ali naquela estação, ele já vai trazendo uma história bíblica, ministrando a criança. E algumas crianças, durante essas ministrações, elas já decidem, não, eu quero aceitar Jesus. Que demais. Por elas mesmas. Por assim, elas né? mesmas. Assim, o Espírito Santo vai e guia e fala, não, ela decide, eu quero aceitar Jesus mesmo. Então eles me mandam me chamar e eu sento com a criança, mostro na palavra o que é aceitar Jesus, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o que nós nos tornamos, quem nós somos para Deus, o plano de Deus para nossa vida. Apresento então o plano da salvação para a criança e aí naquele momento ela é salva por Jesus. Demais. E depois dessas brincadeiras, né, nós fazemos um momento de louvor com a criança e aí eu canto com elas, tal, dançamos, cantamos, brincamos. Temos um teatro também, então as crianças conhecem o plano da salvação ali através de um teatro com muitos piratas. E depois disso, nós fazemos um serviço de registro de quem é essa criança, onde ela mora, quem é a sua família. Entregamos para a igreja da região, então a igreja continua mantendo contato com essa criança e aí começa o trabalho de discipulado com ela. É bem legal. Muito legal. E deixa pra gente, assim, como que as pessoas podem se envolver mais, assim. Porque esse que é a dificuldade. Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu não tenho jeito pra lidar com a criança, eu não tenho esse chamado, eu não tenho isso no meu coração. Mas as pessoas podem ajudar, elas podem orar, elas podem ofertar, elas podem ajudar uma organização missionária como a APEC, que pra você que já acompanha a gente no Facebook, a gente vive compartilhando algumas coisas das festas das crianças, como você pode doar, é uma organização que a gente tem divulgado. E as pessoas também, onde elas podem coletar material. Você que tem um chamado e que o Senhor começou a gerar em você o amor e a indignação pelo estado das crianças. E aí você começa a buscar os recursos, então existem organizações como a PEC, existem outras igrejas também que trabalham fazem um trabalho muito bonito com crianças e você pode se associar a isso, procurar na sua igreja mesmo como você pode contribuir dentro da sua igreja. Também conversar com o grupo de missões da sua igreja, vamos abrir um ministério infantil, um grupo de missões infantis, sabe? Tudo Deus pode fazer daquele que tem um coração disposto a fazer, sabe? E pra você que, bom, esse não é meu chamado e eu quero contribuir, começa de dentro da sua casa, na sua igreja. O que o ministério da sua igreja está precisando? Às vezes eles precisam só de alguém para auxiliar a entrada e a saída das crianças. Ou então precisa de brinquedos para fazer um momento material educador. escolar. Fazer jogos, materiais. Então você pode contribuir dentro da sua igreja. Ou então procurar organizações que trabalham com crianças como a PEC, como orfanatos. Existem diversas igrejas que trabalham com orfanato. Então a pesquisa ela é essencial para você participar disso, mas apenas não deixe essa chama de querer ajudar, de querer ver uma igreja infantil salva morrer no seu coração, mas permaneça em buscar a vontade de Deus para sua vida também, na salvação das crianças. E conta pra gente algum testemunho, alguma coisa aí pra edificar a nossa fé, né? Algum exemplo da reação das crianças, de coisas que foram impactantes pra você nesse tempo. A criança diante do evangelho, ela fica completamente encantada. A ideia de que você tem um salvador, de que você tem um herói pra criança é mágico, é incrível, né? É confortante. E diante dessa situação eu vivi várias experiências, assim. Uma das que mais me marcaram foi quando eu fui evangelizar uma criança, não faz muito tempo não, nas ruas, e me chamaram e falaram, olha Aline, esse menino gostaria de aceitar Jesus, explica pra ele como é que faz.
Então eu sentei com ele, né? E aí ele começou a me contar a história dele. Ele me disse que ele era criado pela avó hoje, porque a mãe dele havia falecido e o pai disse pra ele que não queria ele mais. Disse no rosto dele, olha, eu não quero mais você, você não é meu filho, eu não te aceito como meu filho. Então ele tinha essa marca de órfão na vida dele. Apesar dele ter uma avó que cuidava dele, ele tinha essa marca de que ele não era aceito como filho mais. E aí eu mostrei então João 1,12, que diz que todo aquele que creu e o recebeu Jesus Cristo, ganhou o direito de se tornar um filho de Deus. Então, quando eu contei isso pra ele, acho que ele tinha 8 anos, o olho dele encheu de lágrimas, assim, e aí ele falou, eu quero ter um pai, eu sei que Deus hoje ele é meu pai. E eu falei, você sente que Deus está aqui com você, te aceitando como filho? E ele disse, sim, eu sei que ele está aqui do meu lado agora e que eu sou filho de Deus. Então a criança recebeu o evangelho não só como aquela salvação, mas também a paternidade de Deus na vida dela, que a vida foi transformada completamente, ele teve um encontro com Deus ali. Outra situação que eu vivi, que foi muito incrível, né, que a gente acha que as crianças não entendem e que o evangelho não faz muito sentido para elas, né? Complexo, é muito complexo e tal. Eu fiz uma roda de acolhimento com algumas crianças que mostraram que queriam aceitar Jesus, então sentei, mostrei na palavra que era aceitar Jesus e o que acontecia a partir daquele momento. E uma criança disse assim, então agora, para eu crescer em Jesus, eu preciso também falar do amor dele para as pessoas? Aí eu disse, sim, agora você tem que fazer igual eu fiz, eu aceitei Jesus um dia e agora eu sou missionária de Jesus. E aquela criança saiu e trouxe a família dele inteira. E falou, aqui esse aqui é meu irmão, conta pra ele essa história aí, ele também precisa aceitar Jesus, ele também é pecador, ele também precisa. E aquela família inteira foi restaurada pelo Senhor, porque naquele momento que a criança recebeu Jesus, ela se tornou um missionário imediatamente. É isso aí. É isso, eu espero que tenha ajudado você a conhecer um pouco mais de como é o trabalho de evangelização infantil, porque às vezes a gente está tão preso dentro da bolha da nossa igreja que a gente acha que tudo se resume ao ministério infantil. Sim. E não é bem assim. Tem muita coisa acontecendo, o campo missionário é enorme, a gente tem falado isso em todos os nossos vídeos, que existe muito espaço para você fazer e fora da igreja é muito, assim, é um espaço muito grande. Sim. E você pode trabalhar, você pode se inspirar. Esse vídeo é para você se inspirar. Se você se inspirou, comenta aqui, conta um pouco da sua experiência com crianças ou se você tem vontade de trabalhar com crianças. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente com aqueles que você sabe que tem esse perfil para trabalhar com o público infantil. E compartilha com a gente suas experiências. Isso é muito importante a gente ter esse feedback de vocês. Então é isso, não esquece de dar um joinha aqui no vídeo, se inscrever aqui para você receber as atualizações. É a maneira mais fácil que você tem de receber mais rápido e conhecer mais missões como essa e muitas outras. É isso aí, gente. Muito obrigada!